E aí galera da Forfeit Club, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou falar sobre um assunto que foi o mais votado no vídeo anterior. Eu falei no vídeo anterior sobre dieta para secar e eu coloquei dois tópicos lá para vocês votarem: aeróbio em jejum contra o dia do lixo, e teve muita votação. Então você que votou no dia do lixo também, eu ouvi esses votos aí, mas aeróbio em jejum ganhou por poucos assim. Teve quase 1000 comentários de votos. Então eu vou colocar dois tópicos de novo no fim desse vídeo. Se o dia do lixo ganhar, vai ser no próximo vídeo. Mas hoje a gente vai falar sobre o aeróbio em jejum. Fechou? Então para começar o vídeo, eu vou responder uma pergunta básica. Que muita gente fala, você tá certo, não, você tá errado, eu tô certo, você tá errado. E aí vira uma briga besta. Você pode usar a palavra aeróbico ou a palavra aeróbio. Você aí sabe? Aeróbio. Aeróbio? Lógico. E o aeróbico? Tá certo ou não? Não, tá errado, né? Aeróbico. Então tá vendo? O pessoal tem essa dúvida, mas eu vou esclarecer. As duas palavras estão na língua portuguesa. Então, tanto aeróbico quanto aeróbio estão corretos e podem ser usados em textos, em artigos, no Instagram, onde você quiser colocar. Então, aeróbico em jejum ou aeróbio em jejum. Tá ok, fechou? Você aí sabe o que é aeróbio? Você sabe aí o que é aeróbio? Bom, de acordo com o nome, aeróbio. Aero, voar, né? Bio, vida. Voando com vida, né? Mentira. Aeróbio quer dizer com oxigênio. Então, tudo que precisa do oxigênio para subsistir. Por exemplo, exercício aeróbio é o exercício que precisa de oxigênio para acontecer. Então é simples, não tem segredo. E aí vamos lá. AEJ é a sigla, aeróbio em jejum. Então todo mundo usa, fiz meu AEJ. E aí, você vai fazer AEJ? Então é a sigla que a galera usa. Simples também. Então eu tirei umas coisas bestas aí, mas que tem gente que tem dúvida nisso, então achei legal comentar no começo do vídeo. E agora vamos para o que interessa. Eu fiz algumas pesquisas, li artigos aqui do Brasil, lá dos Estados Unidos, de um sueco, que eu vou falar bastante sobre ele, e eu tirei várias conclusões do que todo mundo passa aí. Então esse vídeo é para mostrar todos os lados e depois eu vou dar a minha opinião, se eu faço, se eu não faço, se eu acho bom ou não, tá? Mas eu vou começar com um dos artigos que eu mais gostei, que é o do Valdemar Guimarães, que é o meu mestre. Inclusive, se chegar em você, Valdemar, um abraço. Pra mim é um mestre, me ajudou muito, me treinou aí ano passado e esse ano eu vou lá de novo. Então vamos começar lá. Aqui no artigo do Valdemar, ele começa mostrando que não é o que muitas pessoas pensam, que a gordura é queimada só quando tem a presença do carboidrato. Então eu vou ler até um trechinho do começo do artigo dele. A gordura queima na fogueira dos carboidratos. Quem nunca leu essa expressão em alguns livros e ouviu até de alguns professores? De forma geral, eles afirmam que a oxidação de lipídios só ocorre na presença da glicose. Em nossa experiência, prescrevendo exatamente a atividade aeróbia em jejum durante quase 2 décadas, observamos justamente o contrário. Então o que ele quer dizer com isso? Que já existe um estudo que mostra que quando você faz algumas refeições e vai fazer esse exercício aeróbio, com um estoque de glicogênio maior, você consegue realmente queimar gordura e é efetivo, isso funciona. E que com o aeróbio em jejum, você não tem esse estoque de glicogênio, então você não consegue potencializar a queima de gordura. Então não é tão bom quanto quando você faz as refeições. Só que um pesquisador sueco, durante décadas, está estudando e comprovando que o aeróbio em jejum realmente funciona, que ele é até 3 vezes mais potente em queima de gordura do que um aeróbio normal, desde que você esteja lá num descanso, no seu sono de umas 8 horas, faça esse aeróbio moderadamente. E tem uma parte bem legal: o seu corpo teria que ir direto aos depósitos de gordura para o fornecimento de energia, para que se possa completar a atividade. Então ele diz assim, mesmo que não tenha glicose, é lá onde ele vai, é no seu depósito de gordura, que é aí que você vai conseguir fazer essa atividade e queimar mais gordura. E aí você me pergunta, mas Renan, se eu for fazer lá um aeróbio em jejum,
o meu corpo não vai puxar primeiro as proteínas, eu vou perder músculo e depois a gordura? Então como é que eu vou perder? Vai valer a pena? Então essa é uma pergunta que até eu me fiz. E isso está no estudo dele aqui. Ele diz assim, eu vou resumir. Porque ele fala muitas coisas científicas com nomes que você não adianta nem eu ficar falando aqui para vocês. Mas resumindo, se você já fez suas refeições e tá já com estoque de glicogênio, tem o estoque de proteínas, aminoácidos e tal, a fonte predominante de energia é a reserva de glicogênio hepático e muscular. E a maior participação do lipídio só ocorre entre 20 e 25 minutos da atividade. Então, a maior participação de queima de gordura é só depois de 20 a 25 minutos da atividade. E a proteína, ela é responsável por apenas 5 a 15% do fornecimento de energia nesse processo. Então, é baixo. Já no aeróbio jejum, ele diz que já bem no começo, ao invés de esperar 20 a 25 minutos, ele já vem buscando aos poucos essa reserva de lipídios como fonte de energia. E essa parte é muito interessante. A participação das proteínas se mantém entre 5 e 15%, igual a que eu falei do exercício normal, no processo de geração de energia. Então o que ele quer dizer com isso? Que o catabolismo muscular não é intenso, desde que você não exagere no tempo, na intensidade. Então não adianta você querer correr, fazer com inclinação, fazer HIIT. Você tem que fazer um moderado, caminhar em 5 km por hora, ou a 6 no máximo. Então é um exercício leve. E é muito interessante também usar anticatabólicos, aminoácidos, BCA, glutamina, porque isso vai ajudar mais ainda a segurar a sua massa muscular e realmente fazer efetivo, né, a queima de gordura. O que ele deixa muito claro nos artigos dele é que o exercício aeróbio ele não é para você melhorar o rendimento e aos poucos ir melhorando e fazendo mais e mais e mais e mais. E sim, realmente eficaz na queima de gordura. Ponto. É isso que ele fala. Tá? Então se você é um atleta, você quer correr 5 km, 10 km, não é isso que você vai fazer, tá? E uma coisa bem interessante aqui, ele diz assim, atletas podem introduzir isso no treinamento, na preparação, só que gradativamente. Então isso serve muito para quem não é atleta, principalmente eu vejo, pelo meu ponto de vista, porque assim, se você basear no atleta, ele está fazendo os estudos e ele falou isso, para quem não é atleta é obrigatório. Colocar progressivamente. Por quê? Porque o aeróbio em jejum, ele é muito individual. Tem gente que fica meia horinha em jejum, em casa mesmo, e já se sente fraco, já se sente mole. Tem gente que fica horas e horas em jejum e fica tranquilo, se sente bem, não precisa comer. Então é muito pessoal. Então o que ele diz é que se você quer começar a fazer, que faça aos poucos, começando em 20 minutos, bem moderado, andando mais ou menos a 4 km por hora, vai fazendo 20 minutos. E aí faz, um dia sim, um dia não. Então um dia você fez, no outro descansa. No outro você aumenta 2 minutinhos, então faz 22, aí não faz de novo. Depois mais 2 minutos, e aí vai, dia sim, dia não. Quando você chegar em 30 minutos, mais ou menos, você tenta começar a fazer todos os dias, sem aumentar o tempo. Depois dos 30 minutos, depois de umas 2 semanas que você fez 30 minutos todos os dias, pode aumentar de 5 em 5 minutos. Sendo que ele diz que o limite nos estudos, que não precisa fazer mais do que isso, é 45 minutos de atividade, tá? E isso é gradativo, o tempo, porque a velocidade, quanto mais moderado, melhor, tá? Então legal, então até aqui você pegou bastante dica, tirou já algumas dúvidas e até, vou tentar fazer isso aí, né? Deve estar pensando. Aí eu li um artigo aqui de um professor universitário e ele fala sobre alguns pontos negativos, sobre alguns problemas. Na realidade, ele diz assim, se for resumir o que eu li aqui, pega tudo que você viu nesse vídeo, até aqui, e exclui, que ele fala que tudo está errado, que esses estudos não funcionam, não existe, que a queima de gordura não existe no aeróbio em jejum,
Então eu vou pegar alguns tópicos que eu separei aqui. Ele responde se o aeróbio de jejum pode trazer algum problema à saúde. Ele diz que sim, que teve um estudo com animais e que pode trazer algum problema estar em jejum ou fazer um exercício em jejum prolongado, problemas cardiovasculares. Outro tópico que é uma resposta curiosa é: o aeróbio de jejum existe a perda de gordura, mas também existe a perda de massa muscular? Ele diz que nenhum nem outro. E a intensidade do aeróbio de jejum é tão baixa que a quantidade de gordura oxidada e os riscos de perda de massa muscular se tornam irrelevantes. Mesmo assim, na maioria das vezes, o aeróbio de jejum não é realizado em jejum, porque as pessoas recomendam ingestões de aminoácidos e tal, e então ele diz que não é jejum, para poupar. Quando você usa o aminoácido para poupar, você não está mais em jejum. Mas o estudo do sueco mostra que o aminoácido ele está trazendo só a parte anticatabólica. Então vira uma discussãozinha aí vamos ver, cada um acredita e segue o que acha mais interessante. Então, como vocês podem ver, são pontos de vistas totalmente diferentes. Então você vai ler um pouco, vai ouvir isso que eu estou falando de um, ler e ouvir um pouco do outro, e você tem que chegar à sua conclusão. Mas é o que eu falo em todos os vídeos: quem deve falar que você faz ou não é o seu profissional. É um profissional de educação física, é o seu treinador, é o seu médico. Então siga a instrução de um profissional, ok? Para finalizar, eu vou falar a minha opinião e a minha vivência do aeróbio em jejum. No começo de tudo, eu tinha um receio, porque eu falei, pô, será que eu vou passar mal? Será que eu vou me sentir mal? Então, quando o meu treinador, Felipe Franco, mandou eu fazer, falou, pô, eu acho interessante, coloca agora na reta final aí 60, 40 dias para finais da preparação. Falei, vamos ver, né? E aí eu fui, a primeira vez eu fiz esse esqueminha, comecei com 20 minutos, tomando água e BCAA só. BCAA, eu tomei água antes do aeróbio e BCAAzinho eu fui tomando durante. Me senti bem. E foi aumentando gradativamente e tal. E eu percebi que eu me senti muito bem. Em momento nenhum eu me senti fraco. Então é muito engraçado como a minha reação. Em uma semana eu já estava fazendo meia hora. E aí eu comecei a fazer todos os dias. E pelo contrário, ao invés de ficar cansado, fraco, moleza, eu me senti super bem. Eu tomava um banho depois, fazia minha refeição e o meu dia ficava melhor. E eu percebi uma queima de gordura muito boa. Então pra mim funcionou muito. Então alguns de vocês podem falar, mas e aí, Renan, não sei o que, não funciona. Mas funcionou, pra mim funcionou. E eu acho muito interessante. Foi muito bom pra mim. E eu vou dar a recomendação de como eu faço, só para vocês terem como base de curiosidade aí, muita gente me pergunta. Então o que eu faço? Eu sigo essa linha que o sueco passou. Antes eu tomo uma cápsula de cafeína baixa. Eu não gosto de termogênico forte, cafeína alta. Então eu tomo 50 mg a 100 mg de cafeína, L-carnitina 2.000 mg, água para hidratar e desço. Durante, eu vou bicando aos poucos, eu ponho uma coqueteleira cheia de água com 10 gramas de BCAA. Vou bicando aos pouquinhos, tal, do começo, no meio eu tomo um pouquinho mais, lá pro final que eu vou tomar a metade que eu deixo para que falta. Logo após, tem no estudo que você tem que esperar uns 20 a 30 minutos para comer, porque ainda o seu metabolismo vai estar ativo e ainda vai estar funcionando essa queima de gordura. E tem um estudo que mostra que tomar já whey é muito bom para segurar já a massa muscular e fazer a reconstrução de fibras, então é bem interessante. Eu fiz um período sem whey e agora eu coloquei whey. Então eu não sei ainda qual é o melhor, mas com whey eu estou me sentindo super bem também. Então acabou, eu já tomo 30 gramas de whey com glutamina, meia hora depois eu faço minha refeição sólida e aí começam minhas refeições do dia. E mesmo quando eu não estava no whey, eu esperava meia hora para fazer essa refeição. Então essa é a recomendação que eu fazia, que eu tinha e que funciona muito bem para mim, tá? Para finalizar o vídeo, eu vou deixar mais 2 tópicos para o vídeo que vai vir aí semana que vem. Então, você aí que quer saber sobre o dia do lixo, tá aqui, ó, você comenta. E você aí que quer saber sobre whey protein,
como e quando usar Whey Protein também tá aqui. Comenta aí embaixo, o que mais tiver comentário é o que eu vou abordar no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado, é mais um vídeo aí ouvindo todos vocês, fiz uma pesquisa legal, aprendi também algumas coisas e isso é muito legal, esse feedback de vocês é ótimo. Tô vendo que vocês estão muito felizes que eu tô ouvindo vocês, então é isso que me agrada, tá? Tamo junto, deixem seus comentários também sobre o vídeo, o que vocês acharam, se você faz, se você não faz, o que você acha. Deixe sua opinião, quero ouvir também. Dá aquele like, sempre bom, eu fico muito feliz quando tem bastante like, quando tem bastante compartilhamento, ajuda muito. Os inscritos estão aumentando, então quando você compartilha, chega no amigo que não conhece meu canal ainda. Então isso me ajuda muito no trabalho, tá? E é isso, tamo junto. Espero que vocês gostem, votem aí, comentem, e é isso, interação, público, Forfeit Club, fica grande porra, e aí? Curtiu?